Olá, gente, tudo bem com vocês? Então, esse será o primeiro vídeo de uma série de vídeos que eu irei fazer a cada 15 dias, falando sobre o autor, um autor geralmente desconhecido, autores que eu gosto bastante e que também recentemente eu descobri, enfim. Mas esses vídeos que eu irei fazer a cada 15 dias será sobre autores, sua vida, um pouco de sua biografia, o porquê ele se transformou em um dos mais prestigiados autores, porque suas obras ficaram tão conhecidas. Enfim, é isso que eu planejei já há muito tempo fazer aqui no canal, esse quadro com história de autores. E é sempre bom, porque às vezes a gente pega o livro e não sabe é, por que aquele autor ficou tão conhecido, como foi a história dele, e eu acho muito interessante. Particularmente, eu adoro biografias, sobretudo biografias de cientistas, biografia de autores. São pessoas assim que construíram o seu mundo é, em bases aí científicas, em bases literárias. Então, vamos ver qual autor que eu vou falar agora com vocês. O primeiro autor que eu escolhi foi nada mais nada menos do que o meu queridinho no momento, que é o Alexander Solzhenitsyn. O Alexander Solzhenitsyn, ele é um autor russo, ele foi, né, um autor russo. Ele nasceu em 1918. Lá no início, depois da grande Revolução Russa, que foi em meados de 1916, 1917, aquele conturbado aquela conturbada mudança ali, depois trouxe alguns danos para a própria Rússia, como o caso lá, a exploração, os campos de trabalho também, toda aquela repressão na Rússia antiga. E o Alexander viveu nesse meio aí, nasceu nessa conturbada, nesse turbilhão de acontecimentos, né, que estava acontecendo lá na Rússia. O Alexander Solzhenitsyn, ele é um dos autores mais prestigiados, um dos autores russos bastante prestigiados. É tanto que em 1970 o Alexander Solzhenitsyn ganhou o Prêmio Nobel de Literatura. Isso é um feito assim primordial, um feito único e um feito incrível para quem é autor. É, e é bem curioso essa história do Alexander Solzhenitsyn, porque ele se formou primeiro, né, ele é um matemático. Ele não era a priori da área de literatura, mas ele fez o curso de literatura por correspondência, paralelamente quando ele estava cursando a graduação em matemática. Aí ele fazia essa graduação como se fosse uma graduação à distância, é, sobre literatura, que era outra paixão dele. Então, ele criou aí uma bagagem bem interessante nesse curso que ele fez, mas ficou em stand-by, né? Ele se formou, deu aulas, enfim. Chegou aí a Segunda Guerra Mundial e o Alexander Solzhenitsyn teve que ir para o front mesmo. Ele participou lá ele foi um dos, podemos dizer, um dos capitães lá do Exército Vermelho. Porém, existia vários, como podemos dizer, uma constituição, né? E tinha constituição, existia também as leis naquela época, as leis de Stalin, umas leis um pouco estranhas, podemos dizer. E essas leis, uma dessas que estava inserida lá eu acho que era no Código Penal deles, que era o artigo 58, se eu não estou enganado, que você não podia estar falando sobre o regime do Stalin, criticando sobretudo o próprio ditador, né? Não poderia estar criticando o próprio Stalin. Então, nesse tempo, pegaram uma correspondência, né? Interceptaram a correspondência do Alexander Solzhenitsyn, que ele estava enviando para um amigo, e o Alexander Solzhenitsyn desabafou bastante nessa correspondência, falando sobre o regime e criticando. Então,
Por causa disso, ele foi preso, que era a pena, tinha vários tipos de pena, mas a pena mínima era 8 anos. Então o Alexander passou 8 anos nos campos de trabalho forçado. Não sei se vocês sabem, mas existia um tipo de campo de concentração russo, chamado de gulags. Então o Alexander Solzhenitsyn, ele começou ele foi preso, aliás, ele foi preso, e geralmente as prisões eram em lugares muito inóspitos, como por exemplo na Sibéria, ou regiões muito frias, e enfim, eram regiões muito inóspitas, que agrediam muito os indivíduos, os seres humanos. Mas lá eles eram forçados a trabalhar em regime exaustivo, muitos e muitos e muitos morreram. O tanto que aqui fala, o Alexander Solzhenitsyn publicou, né, depois de muito tempo, vou falar também das outras obras dele, mas o Alexander Solzhenitsyn publicou essa obra grandiosíssima. Depois vai ter resenha aqui no canal sobre esse livro, e eu não vou falar muito dele por causa da resenha que eu vou fazer aqui. Estou terminando já essa leitura. E ele publicou esse livro, O Arquipélago Gulag, onde ele mostra todo o horror que ele presenciou. E isso aqui foi assim um baque muito grande para a Rússia. Todo mundo ficou muito surpreso, e o mundo inteiro, né? Ele escancarou aí a porta para o mundo inteiro conhecer as atrocidades do Stalin, as atrocidades que ocorriam dentro daqueles campos de trabalho forçados. E o próprio regime lá naquela época, eles prendiam muito, por exemplo, intelectuais, artistas, pessoas que eram contra aquele regime do Stalin. E esse livro aqui é incrível, gente. Mas, voltando à história do Alexander, então, esse tempo todo que ele passou, os 8 anos, ele não ficou só em um campo de trabalho, um campo de concentração, podemos dizer, ele ficou em vários. Então, ele, nesse tempo de 8 anos que ele ficou preso lá, né, nesses campos, ele construiu ele coletou, né, podemos dizer, ele vivenciou tudo aquilo, e a partir disso construiu todas as suas obras. A maioria das obras do Alexander Solzhenitsyn são todas baseadas nessa vivência, nesse aspecto aí dos campos de trabalho. Podemos dizer que essas obras, podemos dizer que essas obras do Alexander são um protesto contra tudo isso, contra todo esse horror que ocorreu naquela época. O Alexander Solzhenitsyn foi muito militante para tentar escancarar esse horror, ele mostrar esse horror que o Stalin, aquela época que eles proporcionavam à população, amedrontava realmente a população. Um dos primeiros livros a ser publicado do Alexander Solzhenitsyn foi Um Dia na Vida de Ivan Denisonovich. Esse livro aqui, ele conta sobre a vida de Ivan Denisonovich, é simplesmente o dia a dia do trabalho no campo de concentração desse, no trabalho forçado, como essas pessoas lá do campo viviam. E, gente, esse aqui é uma obra-prima do Alexander Solzhenitsyn. Esse aqui foi um dos primeiros livros a ser aí difundido, sobretudo. Como esse livro foi muito proibido, esse livro aqui ele foi publicado a priori na Rússia, mas depois ele foi banido de todas as livrarias e tudo. Então ele circulava muito no mercado negro, podemos dizer. E, sobretudo, ele foi muito difundido fora, ele foi publicado na França e expandiu aí para o mundo inteiro. E também o mundo começou a enxergar a Rússia com outros olhos por causa desse livro. E outra coisa, esse livro aqui foi ultramente decisivo para que o Alexander Solzhenitsyn ganhasse um prêmio Nobel. E, gente, é fenomenal. É triste saber que aqui no Brasil, antigamente, é triste saber que aqui no Brasil
não foi publicado, né, essas obras do Alexander há muito tempo atrás, aí na década de 70, 60, enfim. Mas é triste saber que nenhuma editora até agora falou nada de ser publicado, reeditado essas obras aqui no Brasil. É tanto que enviei e-mails para a Companhia das Letras, a editora 34, que possivelmente poderia ter os direitos autorais, mas eles disseram que não teriam. Eu não sei quem tem os direitos autorais das obras do Alexander aqui no Brasil. E, gente, é uma pena, porque são obras riquíssimas. Então, essa vivência, né, ele começou a construir as suas ideias. A construção, tem um prefácio, que é um dos prefácios mais incríveis que eu li na minha vida. Sério, o Alexander, ele conta um pouco da construção do livro, da obra em si. E foi algo bem conturbado, porque como ninguém poderia saber, sobretudo o exército lá do Stalin, os capangas de Stalin, porque senão iam capturar, né, pegar essa obra que ele estava construindo e danificar, queimar, enfim, dar fim. Então ele fazia em um lugar muito inóspito lá, um lugar subterrâneo que ninguém tinha acesso. Era ele escrevendo e tinha umas ajudantes lá datilografando. E ele não podia publicar esse livro ele teve esse problema, não poderia publicar esse livro na Rússia em si. Então um amigo dele estava vindo para a Rússia e ele conseguiu que esse amigo levasse essas obras, esse manuscrito para a França, para que lá fosse difundido aí para o mundo inteiro, publicado. E foi bem conturbado porque, enfim, estava em jogo a vida de muitas pessoas. Ele ficou mais conhecido fora da Rússia do que dentro. E é bem interessante isso, porque o governo lá, o governo de Stalin, a repressão toda, já estava de olho em Alexander e querendo que expulsá-lo definitivamente da Rússia. E isso aconteceu em 1974. O Alexander Solzhenitsyn, ele foi expulso da Rússia, ele perdeu sua nacionalidade. Ele só regressou à Rússia em 1994. O Alexander Solzhenitsyn, ele faleceu em 2008, mas deixou aí um legado imenso e muitas obras fantásticas. Como eu já disse, não sei quando será reeditado nada aqui no Brasil, mas lá em Portugal, a editora Contexto, não, a editora Sextante, essa editora aqui, ó, Sextante, ela está publicando toda a obra do Alexander Solzhenitsyn e eu vou comprar todos esses livros. Eu já comprei o Arquipélago, já consegui esses dois. Aqui é um dia na vida de Ivan Denzinovich, e são dois contos. E que também ambos falam sobre esse protesto aí contra o governo repressor do Stalin. Muito bom esse aqui. Já tem mais 2 livros publicados lá. Quem está vendendo esses livros aqui no Brasil, esses aqui, fininhos que eu tô falando, eu comprei no site da Livraria da Travessa. Lá eles estão vendendo todos esses livros fininhos do Alexander Solzhenitsyn. Mas esse grande aqui, ele está sendo vendido no site da Livraria Cultura. É o único canto que eu encontrei. Porque são importados de Portugal, mas vale muito a pena. Essa edição é maravilhosa, capa dura, enfim. Mas eles estão sendo lançados aos poucos lá em Portugal. Porque também faz parte porque esse ano é o ano centenário da Revolução Russa, completa agora acho que foi em outubro de 1917. Esse ano faz 100 anos. Então eles estão lançando essas obras do Alexander, é bem legal. Eu comprei também 2 livros do Alexander em inglês, porque também não foi ainda lançado, mas lá também nos Estados Unidos está sendo lançado todos os livros do Alexander por causa dos 100 anos da Revolução, o Arquipélago e outros. Comprei também esse aqui, que eu tô querendo ler ainda esse ano, que é Cancer Wards. Esse livro aqui ele conta sobre quando Alexander Solzhenitsyn descobriu que estava com câncer lá nos campos de trabalho.
e como é que ele passou, como é que foi todo aquele tratamento, e é bem interessante esse relato aqui no campo de trabalho, e enfim, como foi difícil ele se curar do câncer e fazer todo o tratamento naquele período muito conturbado, e dizem que é um dos livros mais geniais que tem do Alexander. E outro que eu consegui foi In the First Cycle. In the First Cycles ele conta a história de espiões norte-americanos que foi naquela época lá na Rússia para se informar coisas, descobrir alguns burburinhos que estavam acontecendo aí, alguns relatos dizendo que Stalin estava construindo uma arma nuclear. Então, dizem que é bem legal também isso aqui. Então, é isso, gente. A cada 15 dias eu vou trazer um pouco da história de algum autor que eu gosto bastante e que seja um pouco desconhecido aqui no meio dessa globosfera literária. Mas é isso. Gente, leiam, se vocês tiverem a oportunidade, leiam Alexander Solzhenitsyn. Eu sei que os livros aqui no Brasil são bem difíceis de conseguir. Eu sei que esses livros que eu mostrei a vocês, que são importados, são bem caros. Mas tem ainda algumas edições bem antigas do Círculo do Livro, lá da década de 70, no estante virtual, que eu dei uma olhada e encontrei. Sobretudo esse Arquipélago. Mas é muito barato, acho que não chega a uns 20 reais por aí. Então vale muito a pena a leitura. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, porque eu acho muito interessante trazer um pouco da história dos mestres, né, dos autores, de quem constrói aquela narrativa incrível que você se apaixona, que você fica ali horas ininterruptas lendo e até mesmo perdendo sono, porque tem livros que você não consegue nem dormir porque você quer saber o final da história. E são histórias arrebatadoras. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou do vídeo, dá um joinha. Ajuda a divulgar o canal. Se não está inscrito, se inscreva, ok? Então, até uma próxima. Tchau!